Naquela noite, quando os ventos varriam os vales de Israel e o silêncio parecia mais pesado que o próprio ar, havia um nome que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Um nome que passava de boca em boca apenas em sussurros, como se dizer aquelas sílabas fosse suficiente para atrair a morte. Diziam que ele não era apenas um homem. Diziam que ele era uma lembrança viva de um tempo que Deus tentou apagar da face da terra. Um eco dos dias em que gigantes caminhavam entre os mortais e desafiavam o próprio céu. Ele nasceu diferente, não apenas mais alto, mais largo ou mais forte. Ele nasceu com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 12 marcas visíveis de algo que não deveria mais existir. Para alguns aquilo era uma maldição, para outros um sinal de poder antigo, herdado de sangue corrompido, de linhagens que sobreviveram ao dilúvio, às guerras, às ordens divinas de extermínio. Quando criança, esconderam suas mãos. Quando cresceu, já era tarde demais para esconder o medo que ele causava. Onde ele passava, o chão parecia pequeno. Onde ele falava, as vozes se calavam. Seus dedos extras não eram apenas deformidades, eram símbolos. Cada dedo era como um lembrete de que nem todo gigante havia caído, nem toda ameaça havia sido eliminada, e pior ainda, de que alguns deles aprenderam a esperar. Enquanto Israel acreditava viver dias de relativa paz, algo se movia nas sombras. Um descendente dos antigos Refaíns, um sobrevivente da raça dos gigantes, observava, calculava e odiava. O ódio não era apenas contra homens, mas contra o Deus que havia jurado destruir sua linhagem. Ele não queria apenas lutar. Ele queria provar que Deus falhara, que ainda havia gigantes suficientes para fazer o mundo tremer. E quando ele finalmente saiu do esconderijo, não foi como um animal irracional, mas como um desafio vivo. Um homem que carregava no próprio corpo a afronta, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, e uma sede de vingança que atravessava gerações. O que ninguém imaginava é que o encontro final já estava escrito e que aquele gigante não cairia sem antes deixar sua marca na história de Israel. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite rápido. Enquanto você ouve essa história, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber até onde essa narrativa está chegando e seu comentário ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias bíblicas profundas, pouco exploradas e contadas de forma cinematográfica. A Bíblia menciona esse homem em poucas linhas, mas o silêncio do texto esconde uma vida inteira de conflitos, medo e sangue. Porque antes de ser lembrado como o homem com 6 dedos, ele foi um menino rejeitado. Antes de ser um gigante temido, foi um filho treinado para odiar. E antes de desafiar os guerreiros de Israel, ele passou anos esperando o momento certo para atacar. Seu nascimento foi recebido com gritos, não de alegria, mas de pavor. As parteiras recuaram, a mãe chorou. O pai permaneceu em silêncio, encarando aquelas mãos pequenas com dedos a mais, sabendo exatamente o que aquilo significava. Ele conhecia as histórias antigas, conhecia os nomes proibidos, conhecia os gigantes que haviam sido caçados como animais, e agora, ali, em seus braços, estava a prova de que o sangue deles ainda corria forte. Eles o chamaram de algo que não significava bênção. O nome carregava peso, carregava guerra. Desde cedo ele foi ensinado a nunca confiar nos israelitas, a nunca se aproximar dos homens que diziam servir ao Deus único. Eles mataram os nossos, diziam a ele. Eles apagaram nossa história. Cada treino, cada dor, cada cicatriz era acompanhada de uma única verdade. Um dia, ele teria que enfrentar Israel. E o menino cresceu rápido, mais rápido do que qualquer outro. Seus ossos se alongaram, seus músculos endureceram e aqueles 6 dedos em cada mão se tornaram armas. Ele esmagava pedras como se fossem barro, partia madeira com as próprias mãos e ria, não por alegria, mas por desprezo. Um desprezo silencioso que amadurecia em ódio. Enquanto isso, Israel celebrava vitórias. Falava de Davi, do Deus que derrubava gigantes, como se aquela história estivesse encerrada. Mas nas fronteiras, longe dos cânticos e das harpas, alguém observava. Alguém que não esquecia. Alguém que sabia que nem todo gigante cai na primeira pedra. Quando ele finalmente decidiu se revelar, não foi em uma vila pequena. Foi no campo de batalha, onde o sangue já havia sido derramado antes, onde nomes seriam esquecidos, onde um gigante pisaria novamente na terra de Israel, não para fugir, mas para desafiar. E quando os soldados o viram, o medo se espalhou como fogo, porque alguns reconheceram os sinais, reconheceram as mãos, reconheceram
viram os pés, reconheceram aquilo que acreditavam estar extinto, mas o pior ainda estava por vir, porque aquele gigante não vinha sozinho, e sua verdadeira intenção ainda não havia sido revelada. O chão tremia sob seus passos antes mesmo que ele fosse visto. Não era imaginação, não era exagero, era o peso real de um corpo que parecia carregar séculos de ódio acumulado. Os sentinelas foram os primeiros a sentir. Um deles deixou cair a lança, outro levou a mão ao peito, como se o coração tivesse entendido antes da mente que algo antigo estava despertando. Quando ele surgiu entre a poeira, o silêncio foi absoluto. Não era apenas a altura que assustava. Havia homens altos em Israel. Não era apenas a força evidente em seus braços grossos como troncos. O que paralisava era a sensação, a presença. Era como se o próprio passado tivesse decidido atravessar o campo de batalha e exigir atenção. Seus olhos não demonstravam pressa. Não havia fúria descontrolada. Havia desprezo. Um desprezo treinado, cultivado, ensinado desde a infância. Ele levantou as mãos lentamente, não para atacar, para mostrar. 6 dedos em cada uma, grossos, firmes, perfeitamente formados. Alguns soldados desviaram o olhar. Outros murmuraram palavras que não deveriam ser ditas em voz alta. As histórias antigas ganharam carne diante deles. As histórias que os pais contavam apenas para ensinar que Deus havia vencido. O gigante sorriu. Onde está o Deus que derruba gigantes? A voz dele ecoou grave, carregada de ironia. Onde está o pastor que virou rei? Onde estão os homens que se gabam de ter vencido Golias? Ninguém respondeu. Porque naquele instante, muitos perceberam algo aterrador. O medo que haviam sentido diante de Golias estava de volta. Mas pior, este não era um guerreiro arrogante, era um sobrevivente. Alguém que aprendeu com a derrota dos seus. Alguém que não subestimava Israel, mas desprezava sua fé. Ele avançou um passo, depois outro. Cada movimento parecia um desafio direto ao céu. Seus pés, também com 6 dedos, afundavam a terra como se ela o reconhecesse. Como se dissesse, você pertence a este mundo antigo. Na mente dele, imagens surgiam como fogo. Os corpos dos seus antepassados, as histórias contadas à noite, as mentiras que ele chamava de verdades. O Deus deles não é todo-poderoso, diziam. Se fosse, teria nos apagado completamente. E ele estava ali para provar isso. Do lado de Israel, um nome foi sussurrado entre os guerreiros experientes. Abisai, filho de Zeruia, homem de guerra, um dos poucos que não recuou. Seus olhos se estreitaram ao observar o gigante. Ele não via apenas um inimigo, via uma provocação direta ao Deus que jurara servir. Mas mesmo Abisai sentiu o peso do momento, porque aquele não era um combate comum, não era apenas carne contra carne, era símbolo contra promessa. Era o passado tentando se impor sobre o futuro. O gigante escolheu sua vítima, um jovem soldado que tremia, incapaz de levantar o escudo. Aproximou-se dele lentamente, saboreando o terror. Cada passo era calculado. Ele queria que todos vissem, que todos entendessem que os gigantes ainda existiam. Quando ergueu a arma, o sol refletiu no metal e cegou alguns por um instante. E foi nesse breve momento que algo mudou. Uma voz se ergueu. Não gritou, não provocou, apenas declarou: hoje você cai. O gigante virou o rosto intrigado. Não reconheceu aquela voz. Não era Davi, não era um rei. Era apenas um homem decidido a não deixar o medo vencer. O sorriso do gigante desapareceu. Porque pela primeira vez desde que pisara naquele campo, ele percebeu algo inquietante. O Deus que ele desprezava não precisava de gigantes para agir. E naquele segundo, antes do choque inevitável, antes do sangue tocar o chão, o gigante entendeu que talvez tivesse esperado tempo demais para sair das sombras, mas já era tarde para recuar. O confronto estava prestes a começar e apenas um deles sairia vivo. O primeiro impacto soou como trovão. Não houve anúncio, não houve preparação. Quando o gigante avançou, o ar pareceu rasgar diante dele. O jovem soldado que havia sido escolhido como alvo sequer teve tempo de gritar. Abisai se lançou à frente no último segundo, o escudo erguido, os pés firmes na terra, como alguém que sabia que aquele passo definiria se viveria ou morreria. A lâmina do gigante desceu com força suficiente para rachar madeira e ferro. O impacto jogou Abisai para trás. Seus braços arderam, os joelhos quase cederam. Um homem comum teria sido esmagado. Mas Abisai não recuou. Ele sentiu o peso, sentiu a dor.
sentiu o medo tentando subir pelo peito e o empurrou de volta para o fundo da alma. O gigante riu, um riso curto, cruel, quase decepcionado. Só isso? Disse ele. Foi para isso que vocês sobreviveram? Abisai não respondeu. Ele sabia que palavras não venceriam aquele combate. Cada segundo era uma eternidade. Cada respiração, uma escolha entre avançar ou morrer. Ao redor, os soldados de Israel estavam paralisados, presos entre a vontade de correr e a vergonha de abandonar um dos seus. O gigante atacou novamente. Desta vez, não com força bruta apenas, mas com técnica. Ele girou o corpo, usando o peso extra, usando a vantagem dos dedos a mais para segurar a arma de forma diferente, imprevisível. Cada golpe vinha de um ângulo estranho, difícil de bloquear. Aquilo não era improviso, era treino antigo. Era alguém que havia aprendido a lutar para matar homens que acreditavam estar protegidos por Deus. Abisai foi atingido no ombro. O impacto fez o sangue jorrar. O braço quase perdeu a força. O gigante percebeu. Está vendo? Ele disse, aproximando-se. Seu Deus não impede o corte, não impede o sangue. Ele só observa. Mas enquanto falava, algo que ele não esperava aconteceu. Abisai avançou, não com fúria, não com desespero, mas com convicção. Ele não mirou no peito, não mirou na cabeça, mirou na perna. Um movimento rápido, preciso, aproveitando o breve instante em que o gigante se sentiu superior demais para se defender. A lâmina entrou, profunda. O gigante rugiu, não de dor apenas, mas de surpresa. Ninguém ousava feri-lo assim. Ele cambaleou um passo, apenas um, mas foi suficiente para quebrar a imagem de invencibilidade. Os soldados de Israel viram, e algo mudou. Um murmurinho correu entre eles. Não era coragem plena ainda, era esperança. Pequena, frágil, mas viva. O gigante olhou para a própria perna, o sangue escorrendo, manchando a terra. Seu rosto endureceu. O desprezo deu lugar a algo mais perigoso. Ódio puro. Vocês não aprendem, ele rosnou. Já mataram gigantes antes, e mesmo assim, aqui estou eu. Ele atacou com tudo, sem cautela agora, sem paciência. Cada golpe era uma tentativa de esmagar, de destruir, de apagar. Abisai foi jogado ao chão. O escudo voou. A espada rolou pela terra. Por um segundo, o campo inteiro prendeu a respiração. O gigante ergueu a arma para o golpe final. E então, outras vozes se levantaram. Não uma, várias. Homens de Davi, guerreiros experientes, aqueles que haviam jurado nunca mais permitir que um rei ou um soldado enfrentasse um gigante sozinho. Eles correram, cercaram, atacaram juntos. O gigante girava, golpeava, ferindo um, afastando o outro. Mesmo ferido, ainda era aterrador. Seus 6 dedos seguravam armas arrancadas do chão. Ele parecia lutar contra o destino, recusando-se a cair como os seus antepassados. Mas pela primeira vez, ele estava cercado. E no fundo de sua mente, uma verdade começou a se infiltrar, amarga como veneno. Talvez o Deus de Israel não precisasse provar nada. Talvez ele apenas esperasse o momento certo. Quando a lâmina final atravessou seu corpo, o tempo pareceu desacelerar. O gigante caiu de joelhos. Seus 6 dedos tocaram a terra ao mesmo tempo. Ele olhou ao redor, não para os homens, mas para o céu. Não houve resposta. Quando o corpo tombou, o silêncio voltou a dominar o campo. Não havia celebração imediata, apenas a consciência pesada de que algo antigo havia finalmente sido encerrado. Mas nas sombras longe dali, outros olhos observavam, outros descendentes, outras histórias não contadas, porque aquele não era o último dos gigantes, apenas o mais ousado. E Israel ainda teria que enfrentar as consequências de um passado que insistia em não permanecer enterrado. O corpo do gigante permaneceu estendido no campo por tempo demais. Ninguém se aproximava, não por medo de que ele ainda respirasse, mas pelo peso simbólico daquilo que jazia ali. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Uma prova silenciosa de que as histórias antigas não eram exageros, eram avisos. Abisai foi retirado do campo com o ombro ensanguentado, mas vivo. Enquanto os curandeiros cuidavam do ferimento, seus olhos não se afastavam do cadáver. Ele sabia que aquela vitória não era apenas dele, era um recado, um sinal de que Deus ainda sustentava Israel, mesmo quando os ecos do passado tentavam ressurgir com força total. A notícia se espalhou rápido. Antes que o sol se pusesse, já corria pelas tendas, pelas vilas próximas, pelos caminhos de terra batida. Um gigante caiu. Mas logo vinha o complemento dito em tom mais baixo, e ele tinha 6 dedos em cada mão. O medo voltou a se espalhar, misturado com alívio. Se um sobreviveu até ali, quantos mais poderiam existir? Foi então que os anciãos se reuniram. Homens que haviam visto guerras demais para ignorar sinais. Eles lembravam das antigas ordens, das batalhas contra os refaíns, dos povos que deveriam ter sido completamente derrotados, e perceberam que a negligência do passado agora cobrava seu preço. Não é apenas um inimigo, disse um deles.
É uma linhagem. Davi ouviu tudo em silêncio. O rei estava mais velho agora. As batalhas já haviam marcado seu corpo e sua alma. Ele conhecia melhor do que ninguém o peso de enfrentar gigantes. E ao ouvir sobre os 6 dedos, seu rosto se fechou. Ele se lembrava das promessas, se lembrava da vitória contra Golias, mas também sabia que uma vitória não elimina uma ameaça se o coração do povo vacila. Foi ali que ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Nunca mais, disse Davi finalmente, nunca mais um homem enfrentará um gigante sozinho. A ordem foi clara. Os guerreiros mais experientes seriam enviados às fronteiras. As terras onde antigos povos haviam se escondido seriam vigiadas, não por paranoia, mas por sabedoria, porque o maior erro de Israel havia sido acreditar que o passado estava morto. Enquanto isso, longe dali, em terras esquecidas, uma mulher chorava. Ela segurava nas mãos algo pequeno, um pedaço de couro, um objeto que pertencia ao gigante caído. Ela não chorava apenas pela morte, chorava pelo fim de um plano que vinha sendo preparado havia gerações. O ódio que alimentara seu filho agora precisava de outro hospedeiro. Ela olhou para a criança diante dela. As mãos eram normais, os pés também, por enquanto. Eles acham que venceram, ela sussurrou, mas o sangue ainda corre, e assim, a semente do medo tentou novamente criar raízes. Mas Israel havia mudado. O povo já não confiava apenas em vitórias passadas. Aprendeu que fé não é ignorar o perigo, mas enfrentá-lo com obediência. Aprendeu que Deus não age apenas através de homens extraordinários, mas através da união, da vigilância e da coragem no momento certo. Com o tempo, outras batalhas vieram. Outros descendentes dos gigantes foram derrotados, cada um caindo não como um mito, mas como prova de que nenhuma força, por mais antiga que fosse, pode permanecer quando se levanta contra a promessa de Deus. E o homem com 6 dedos em cada mão e pé foi lembrado não como um vencedor, mas como o último grande desafio de uma era que se recusava a morrer. Sua história passou a ser contada não para glorificar gigantes, mas para lembrar que aquilo que desafia a vontade de Deus pode parecer invencível por um tempo, mas sempre cai. E assim, o silêncio voltou aos vales. Não o silêncio do medo, mas o da paz conquistada com sacrifício. Um silêncio que carregava uma verdade simples e poderosa. Gigantes existem, mas não permanecem. Quando a última fogueira se apagou naquela noite, Israel dormiu sabendo que o passado havia sido finalmente encarado de frente e vencido. Mas a história não termina quando o último inimigo cai. Algumas histórias só começam a fazer sentido depois do silêncio. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria estranha. Não havia cânticos altos, nem celebrações exageradas. O povo de Israel seguiu sua rotina, mas algo havia mudado no olhar das pessoas. Não era medo, era consciência. A certeza de que o mal não aparece sempre de forma nova. Às vezes ele retorna com o mesmo rosto antigo, esperando apenas que a vigilância enfraqueça. O nome do gigante deixou de ser pronunciado. Não por esquecimento, mas por decisão. Ele passou a ser lembrado apenas como um aviso. Pais contavam aos filhos não sobre sua força, mas sobre sua queda. Não sobre os 6 dedos, mas sobre o erro de acreditar que Deus havia sido vencido em algum momento da história. Abisai, depois de curado, voltou ao campo de treinamento. Seu braço nunca mais teve a mesma força de antes, e ele sabia disso. Ainda assim, treinava todos os dias, não para lutar contra gigantes, mas para preparar outros homens. Ele se tornou um guardião da memória, um lembrete vivo de que coragem não é ausência de medo, mas fidelidade mesmo quando o medo grita. Davi, por sua vez, passou noites em silêncio, muitas noites. O rei que havia derrotado Golias agora compreendia algo mais profundo. A vitória sobre um gigante não impede o surgimento de outros, mas estabelece um padrão de fé, de confiança e de obediência. Ele escreveu salmos que nunca foram cantados em público, palavras que falavam sobre tempos antigos, sobre inimigos que pareciam eternos, sobre a certeza de que Deus não se atrasa. Ele observa. Nas fronteiras, os guerreiros enviados encontraram ruínas, antigas fortalezas destruídas, ossadas enormes espalhadas pela terra, vestígios de uma era que tentou se erguer acima do Criador. Cada descoberta reforçava uma verdade desconfortável. Os gigantes não eram apenas corpos grandes, eram símbolos de orgulho, de rebelião, de desafio direto à autoridade divina. Com o passar dos anos,
Israel deixou de temer os gigantes físicos, mas passou a vigiar os gigantes invisíveis, o orgulho, a autossuficiência, a ideia de que poderiam vencer batalhas sem Deus, porque no fim foi isso que quase os derrotou. Não o tamanho do inimigo, mas a confiança excessiva de que ele não existia mais. O homem com 6 dedos em cada mão e pé desapareceu da terra, mas sua história permaneceu gravada como uma cicatriz necessária, um lembrete eterno de que aquilo que Deus decide encerrar, termina, mesmo que leve tempo, mesmo que pareça impossível, mesmo que o mundo acredite que ainda haja força suficiente para resistir. E assim, geração após geração, Israel aprendeu a contar essa história, não como lenda, mas como advertência, porque gigantes ainda surgem. Nem sempre com 6 dedos, nem sempre com tamanho descomunal, nem sempre empunhando armas. Às vezes, eles surgem como ideias, como orgulho, como rebelião disfarçada de força. Mas o fim é sempre o mesmo. Eles caem. E essa é a verdadeira herança deixada por aquele gigante. Não o medo, mas a certeza de que nenhuma ameaça sobrevive quando se levanta contra o Deus que governa o tempo, a história e o destino dos homens. O tempo passou, mas nem tudo foi levado com ele. Houve uma noite, muitos anos depois, em que um jovem sentinela acordou suando frio. Ele jurava ter visto mãos enormes surgindo da terra em seu sonho, mãos com dedos demais, mãos tentando agarrar o mundo outra vez. Quando contou isso aos mais velhos, eles não riram, apenas mandaram que ele se sentasse e ouvisse. E foi ali, à luz baixa de uma fogueira quase apagada, que a história foi contada de novo. Não como você ouviu até agora, mas do ponto de vista de quem sobreviveu ao gigante, antes mesmo de ele se tornar um guerreiro. Porque poucos sabiam que, na juventude, o homem de 6 dedos chegou a hesitar. Quando ainda não era temido, quando sua sombra não cobria campos de batalha, ele observava Israel de longe. Viu crianças brincando, viu famílias cantando salmos, viu um povo imperfeito, mas unido por algo que ele nunca teve, esperança. Por um breve momento, questionou tudo o que lhe haviam ensinado. Questionou se o ódio realmente precisava continuar. Mas então veio a voz do passado, as histórias de sangue, as noites de treino forçado, as palavras que diziam que ele não tinha escolha, que sua existência só faria sentido se desafiasse o Deus de Israel. E ele escolheu o caminho que parecia mais fácil, tornar-se aquilo que esperavam dele. Essa revelação mudou a forma como Israel passou a ensinar seus filhos. Eles não falavam mais apenas sobre gigantes derrotados, mas sobre decisões. Sobre como até mesmo alguém marcado desde o nascimento ainda precisa escolher quem será, e como escolhas erradas podem transformar força em ruína. O legado daquele gigante passou a ser estudado não como uma curiosidade física, mas como um alerta espiritual. Seus 6 dedos se tornaram símbolo de excesso de orgulho, excesso de confiança na própria força, excesso de desprezo por Deus. Com o tempo, os escribas registraram seu fim em poucas linhas, simples, diretas, sem detalhes, porque o objetivo nunca foi engrandecer o monstro, mas glorificar a fidelidade divina. O que ficou fora do texto sagrado permaneceu na memória do povo, como um eco que só é ouvido por quem presta atenção. Davi morreu, Abisai envelheceu, os guerreiros se foram, mas a história não perdeu força, pelo contrário, ela ganhou profundidade. Sempre que Israel se afastava de Deus, alguém lembrava, lembram do gigante? E o povo entendia, não porque temiam mãos grandes ou dedos a mais, mas porque sabiam que todo afastamento começa pequeno, silencioso, disfarçado de segurança. E assim, a história do homem com 6 dedos em cada mão e pé se encerrou onde sempre deveria terminar. Não no tamanho do inimigo, mas na grandeza de Deus. Uma história que não foi feita para exaltar o medo, mas para ensinar vigilância. Não para glorificar gigantes, mas para lembrar que nenhum deles é eterno. E enquanto houver quem conte essa história, Israel jamais esquecerá. O passado só vence quando é ignorado, e a fé só permanece viva quando é lembrada, praticada e obedecida. E houve um último detalhe que quase ninguém percebeu. Quando o corpo do gigante foi enterrado, não houve monumento, não houve marca, nenhuma pedra para lembrar onde ele caiu. A decisão foi intencional. Os anciãos concordaram que algumas histórias não precisam de lugar físico para permanecer vivas. Elas sobrevivem melhor quando habitam a consciência. Ainda assim, certos pastores evitavam aquela região. Diziam que o vento ali soprava diferente, não por causa do gigante, mas por causa do que ele representava. A lembrança de que a humanidade, sempre que pode,
pode, tenta crescer além dos limites que Deus estabelece. Com o passar das gerações, a figura do homem com 6 dedos começou a ser usada como metáfora. Quando alguém se exaltava demais, diziam, cuidado para não criar dedos a mais. Quando um líder acreditava ser intocável, lembravam do gigante que caiu cercado por homens comuns, sustentados por um Deus extraordinário. E assim, a história amadureceu junto com o povo. Não era mais sobre força física, era sobre limites, sobre aceitar que nem tudo que é possível deve ser feito, que nem toda herança precisa ser continuada, que algumas linhagens só sobrevivem porque alguém se recusa a quebrar o ciclo. O gigante não foi condenado por nascer diferente. Ele foi derrotado porque decidiu transformar sua diferença em desafio direto contra Deus. Essa distinção passou a ser ensinada com cuidado, porque Israel entendeu que o perigo não está em ser diferente, mas em usar essa diferença para se colocar acima do Criador. E é por isso que essa história atravessou o tempo, porque no fim, todos os gigantes seguem o mesmo padrão. Eles crescem no silêncio, são alimentados por orgulho, desprezam advertências, acreditam que não cairão e caem, sempre caem. Não importa quantos dedos tenham, não importa quão antiga seja a sua linhagem, não importa o quanto assustem no começo, a história do homem com 6 dedos em cada mão e pé não termina com sua morte, mas com a lição que deixou. Tudo aquilo que se levanta contra Deus pode até parecer invencível por um tempo, mas jamais permanece. E assim, quando as luzes se apagam, quando as batalhas cessam, quando o mundo parece novamente em paz, a história continua sendo sussurrada, não para gerar medo, mas para manter viva a vigilância, porque os gigantes mudam de forma, mas o Deus que os derruba nunca muda. E talvez o mais inquietante de tudo seja isto: ninguém jamais encontrou os ossos das mãos. O corpo do gigante foi sepultado às pressas, como se até a terra tivesse pressa em engoli-lo. Mas anos depois, quando uma seca obrigou alguns homens a cavarem naquela região, algo estranho foi percebido. Havia ossos grandes, sim, costelas largas, um crânio pesado, mas as mãos estavam incompletas. Faltavam dedos, não todos, apenas alguns, o suficiente para levantar perguntas que ninguém queria responder. Os anciãos ordenaram silêncio, não porque acreditassem que o gigante voltaria, mas porque entenderam que certas curiosidades alimentam exatamente aquilo que Deus deseja encerrar. A obsessão pelo extraordinário sempre foi o combustível dos gigantes, e Israel não permitiria que a fascinação substituísse a fé. Ainda assim, a história correu. Alguns diziam que guerreiros haviam levado os dedos como troféus. Outros acreditavam que foram destruídos de propósito, para que ninguém os transformasse em ídolos. E havia quem jurasse que desapareceram sozinhos, como se até a matéria se recusasse a perpetuar aquele símbolo. Com o tempo, a pergunta deixou de ser onde estão os dedos e passou a ser outra muito mais profunda. Quais gigantes ainda estamos alimentando sem perceber? Porque Israel percebeu algo que muda completamente a leitura da história. O maior perigo nunca foi o homem com 6 dedos. O maior perigo foi o momento em que o povo acreditou que ele não poderia mais existir. Toda a queda espiritual em Israel começou assim, com a falsa sensação de segurança, com a ideia de que certas ameaças já haviam sido superadas para sempre. O gigante apenas revelou o que já estava latente, e por isso, sempre que uma geração se sentia forte demais, lembravam do homem com 6 dedos. Sempre que um líder se tornava confiante demais, lembravam do gigante. Sempre que alguém dizia, isso nunca mais vai acontecer, lembravam do gigante. Ele se tornou o símbolo daquilo que ressurge quando a vigilância dorme. No fim da vida, Abissai foi perguntado por um jovem aprendiz se ele teve medo naquele dia. Ele demorou a responder. Medo eu tive, disse por fim. O que eu não tive foi permissão para obedecer ao medo. Essa frase foi repetida por gerações, porque foi ali que Israel entendeu que fé não elimina gigantes, ela elimina a paralisia diante deles. E assim, quando a história chega ao seu verdadeiro fim, ela não aponta para o campo de batalha, nem para os 6 dedos, nem para o sangue derramado. Ela aponta para algo muito mais silencioso e mais perigoso, o coração humano. O gigante caiu porque acreditou ser maior do que o limite que Deus impõe a todas as coisas. Israel venceu porque, naquele dia, decidiu confiar mais na promessa do que no medo. E essa é a razão pela qual essa história ainda precisa ser contada, porque enquanto existirem homens, existirão gigantes, mas enquanto existir fé obediente, nenhum deles permanecerá em pé. E houve um último ensinamento, que só foi compreendido muito tempo depois. Anos após a morte do gigante, quando aquela geração já havia partido, um escriba perguntou a um sacerdote idoso por que Deus permitira que aquele homem existisse. Afinal,
Se ele tinha poder para eliminar os gigantes, por que deixar que um sobrevivesse, crescesse e causasse tanto temor? O sacerdote ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, respondeu com uma calma que só os anos concedem. Porque Deus não prova sua soberania destruindo tudo imediatamente. Ele prova ensinando seu povo a confiar nele mesmo quando o impossível aparece diante dos olhos. Aquela resposta atravessou gerações. Israel começou a entender que o gigante não era um erro fora do controle divino. Ele era uma prova de fidelidade, de obediência e de maturidade espiritual. Cada geração teria seus próprios gigantes, alguns visíveis, outros invisíveis, alguns com força física, outros com influência, poder e orgulho. E o padrão sempre se repetia. Quando Israel confiava em si mesmo, os gigantes cresciam. Quando Israel se humilhava diante de Deus, os gigantes caíam. O homem com 6 dedos tornou-se então um espelho, um reflexo desconfortável daquilo que acontece quando a criação tenta ocupar o lugar do Criador. Seus dedos a mais deixaram de ser vistos apenas como deformidade e passaram a simbolizar excesso de ambição, excesso de confiança, excesso de rebeldia. E assim a história dele foi preservada não em monumentos, mas em advertências. Sempre que alguém tentava se exaltar demais, alguém lembrava: até o gigante caiu. Sempre que alguém dizia: ninguém pode nos parar, alguém lembrava: nem os gigantes permaneceram. Sempre que alguém achava que Deus havia perdido o controle, alguém lembrava: ele nunca perde, ele espera. O silêncio que se seguiu à queda daquele homem não foi vazio, foi pedagógico. Um silêncio que ensinou mais do que 1000 batalhas. Um silêncio que ecoou nos salmos, nas decisões dos reis, nas orações feitas em noites de medo. E assim, quando a história finalmente encontra seu descanso, ela deixa uma verdade impossível de ignorar. Não foi o tamanho do gigante que o condenou. Foi a escolha de desafiar o Deus que sustenta todas as coisas. E não foi a força de Israel que o salvou. Foi a fidelidade a uma promessa antiga. É por isso que essa história ainda prende atenção. É por isso que ela ainda inquieta. É por isso que ela ainda precisa ser contada. Porque enquanto o mundo continuar produzindo gigantes de carne, de poder ou de orgulho, a lembrança daquele homem com 6 dedos em cada mão e pé continuará sussurrando uma verdade eterna. Tudo o que se levanta contra Deus pode até parecer invencível, mas sempre, inevitavelmente, cai.